Parece que depois de muito tempo, o Corinthians enfim começou a fazer aquilo que eu e os torcedores também pediam para fazer, que era monitorar, era garimpar o futebol sul-americano, né, o futebol latino também, o futebol americano de geral, né, dos Estados Unidos, Canadá, México, enfim, América Central, América do Sul como um todo. Parece que o Corinthians enfim começou a fazer isso, muito também graças à nova diretoria. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, minhas impressões, dar a minha visão sobre esse movimento do Corinthians, essa nova cara que a diretoria está dando em busca de reforços. Realmente, a mudança na diretoria não só está trazendo gente nova, ideias novas, mas também conceitos novos, né? Conceitos e ideias andam juntos, mas tem algumas diferenças. Que é principalmente nessa questão de ir atrás de atletas. O Corinthians, durante anos, sempre ia nas mesmas. Trazia um jogador desconhecido ali, um jogador que estava em uma leve fama no Brasil, com aquela famosa pouco futebol e muita mídia. O Corinthians trazia, era sempre as mesmas peças, as mesmas caras. Às vezes nem jogava no Corinthians, mas você já sabia quem era. Era sempre a mesma coisa. Você nunca viu uma novidade. E ver a diretoria nova, trazendo caras diferentes, desconhecidos mesmo, né? Vamos usar o termo, desconhecidos. Ou você vai dizer que você conhecia o Diego Palacios. Eu não conhecia, entendeu? O Garro até já eu tinha ouvido falar, mas eu já vou chegar nele. Então isso é bom, isso é bom. Sair da mesmice, furar a bolha. A América do Sul é um território vasto para você encontrar atletas bons. Até porque a nossa moeda é mais forte que as demais. Então você tem como convencer um jogador, pagar até um pouco mais barato para um clube de outro país, para trazer um cara de nível, às vezes igual ou melhor do que tem aqui. Então essa sacada já tinha que ter sido feita há anos. O Corinthians engatinhava nesse sentido. Coisa que, por exemplo, o Inter fazia muito, o Inter faz muito isso. Um dos maiores ídolos deles é um argentino. Tudo bem, o Corinthians teve, depois trouxe um Guerreiro, foi um dos maiores ídolos da história do Corinthians, queira você ou não, né? Mas era um cara, entendeu? É um cara. Você consegue pincelar alguns do Corinthians. Você tem o Gamarra, você tem o Balbuena, né, que ganhou títulos importantes pelo Corinthians, dá pra colocar nessa prateleira. O Guerreiro, que deu um dos maiores títulos da história do Corinthians, né, fez um dos top 5 gols mais importantes da história do Corinthians. Então, assim, é muito pouco. Você tinha um mercado inteiro pra garimpar, ainda mais nos últimos anos, que a América do Sul, como um todo, né, mas principalmente outros países, estiveram com suas moedas mais valorizadas que a nossa. É a hora de você explorar isso. E o Corinthians demorava. O São Paulo, por exemplo, traz toda hora gringo. Toda hora gringo. Entendeu? O Inter, como eu falei, toda hora traz gringo. É um mercado que você pode trazer de forma mais barata, de forma mais fácil, né? Porque, como eu falei, o jogador às vezes ganha menos lá do que aqui, então você barateia na compra e barateia na hora de você pagar um salário. Então, isso já tinha que ter sido feito há muito tempo, mas por que não era feito? Além da questão da incompetência dos dirigentes, de você garimpar, porque isso dá trabalho, claro. Você tem que ir atrás, tem que ver os números, ver estatísticas, ver se o cara não se lesiona, ver se o cara não é baladeiro, ver o histórico do cara. É baladeiro sim, o cara até pode ser baladeiro, mas se ele é responsável, se ele não é paneleiro, se ele não é um cara burro de grupo, entendeu? Se ele é um cara que encaixa no esquema, dá trabalho isso. Em vez de você só ligar para o empresário, que nem as diretorias antigas faziam, tem um cara aí, manda, e nem saber se o cara dá certo. Não, você tem que garimpar o cara. E isso, essa nova diretoria, pelo visto, vem fazendo muito bem. E eu gostei muito desse movimento que tem sido feito, e muito também por conta do Augusto ter ido visitar esses times, ter ido fazer um tour, vamos dizer assim, entre aspas, na América do Sul, que foi criticado. Eu não entendi essas críticas, porque, gente, isso faz parte do papel de um presidente, não só de clube, tá? De qualquer instituição, de países. Os presidentes viajam, muitas vezes, não é a mero lazer, eles viajam a negócios, para você estreitar relações, para você fechar acordos, para você fechar parcerias. Isso é importante, você estar lá. É diferente de você, eu sei que um cara mas você está lá, conversar, mostrar que você foi até lá, entendeu? Isso é importante. O Augusto é novo no pedaço, mas ele sabe o que ele precisa fazer. Ele é presidente do Corinthians. Ele chega lá e fala, tudo bom, estou presidente do Corinthians, tudo mais. Ele é uma cara nova. Ele não tem essa mancha que Duílio, que Andrés, que Alberto Andrade tem. Ele é novo, então ele já chega lá, já fala pro cara, já mostra pro cara. É outra coisa. E isso é importante para dar uma credibilidade pro Corinthians, trazer esses caras. Inclusive, vou deixar essa parte pro final. Eu ia falar do Garro agora, mas vou falar depois. Mas isso foi importante. E é importante você ir em outros lugares, achar outros caras. Porque eu fiquei pensando, quem o Corinthians vai trazer nessa situação? O mercado brasileiro só tem gente ruim, os bons vão embora mais cedo, os outros mais ou menos estão empregados e custam muito caro. Quem que você vai trazer? É difícil. E o Corinthians, enfim, viu que precisava olhar pro mercado de fora. Né? O Corinthians barra nova diretoria, porque se fosse o André Negão, ele ia falar, manda um cara aí, entendeu? Ia ser mais ou menos esse sniper. Ele tava bebendo a cerveja dele, que nem ele falou que ia fazer, e o Corinthians talvez não tivesse nem time até agora. Vamos pensar assim. Mas enfim, tô só conjecturando aqui uma possibilidade do que ia acontecer. Mas vamos voltar para a realidade que está muito melhor.
Então eu fico muito feliz com esse movimento. Tem outros rumores ainda, né, especulações que o Corinthians está tendo em relação a, por exemplo, o Inácio Ramírez, que é um centroavante do Nacional, com bons números, aliás, ele tem 34 jogos e 20 participações em gol, né, isso dá mais ou menos, em termos gerais, né, vamos falar uma forma mais fácil, ele tem uma participação em gol a cada 2 jogos, mais ou menos. Então é um bom nome, né, para centroavante, caso precise, né, até para alguém para brigar com o Yuri, para fazer uma sombra pro Yuri, eventualmente assumir o lugar do Yuri, enfim, teria que ter uma posição, um outro cara para essa posição. Dizem que estão especulando um nome de grande peso para essa posição e tudo mais. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes de quem deve ser, quem vai ser, não. Quando sair eu posso comentar, enfim. Mas por hora não temos nada tão concreto. Mas voltando para a América do Sul, então estou gostando desse movimento de, olhar um cara aqui, disseram que tinha especulações do Leonardo Godoy. O Augusto disse que não, ele foi para o Atlético Paranaense. Né, estão dizendo que tem especulações pelo Mancuso, também lateral direito, do caso do Argentinos Júnior. Então estou gostando desse movimento que o Corinthians está fazendo. Creio eu que vai chegar mais alguns atletas ao longo do Campeonato Paulista, né, do começo de janeiro, no final de janeiro, começo de fevereiro também, ainda cheguem mais alguns atletas. Mas vamos falar dos que já estão confirmados, dos que já chegaram, dos gringos, tá? Porque tem o Ranieri também, que é brasileiro, vamos falar dos gringos. Gostei da contratação dos 2 equatorianos, porque o Equador vem fazendo boas safras, né? Ele nos últimos anos vem fazendo boas Copas Américas, né? O lugar que era da Colômbia / Uruguai é o Equador que assumiu, né? Tanto que ele vem ficando em terceiro, quarto nas colocações. Agora o Uruguai deu uma melhorada, mas ainda assim o Equador, eu diria que é a terceira força da América do Sul, mais consolidada. Então eles vêm tendo bons jogadores, boas campanhas. Na Copa do Mundo caíram em um grupo meio chato, então foram eliminados na fase de grupos, mas fizeram bons jogos, né? Caíram, se não me engano, com o Senegal e quem era o outro? Era a Holanda, né? Então eram 2 times difíceis, né? Tinha o Qatar, mas o Qatar foi saco de pancadas. Mas vem fazendo bons jogos, boas Copas. Então eu acho que vale a pena investir em jogadores equatorianos. O São Paulo, por exemplo, tem o Arboleda, que é um bom zagueiro, né? Para os padrões brasileiros. E eles têm muita impulsão, né? O zagueiro, no caso, que a gente está trazendo, o Félix, ele é titular, se não me engano, na seleção equatoriana. E ele tem uma boa impulsão, né? Os equatorianos, eles são conhecidos por força física, por boa impulsão no jogo aéreo. Então acho que isso é interessante. Você tem jogadores aguerridos, com força, com boa estatura, que consigam brigar na bola aérea. Historicamente o Equador faz muito gol de bola aérea. Então eu acho isso muito interessante. Já tem o Lucas Veríssimo, né? Então você vai ganhar mais uma ameaça aérea. E o Diego Palacios, né? No caso ele não é zagueiro lateral, mas ele também tem muita força física, tem um apoio forte, né? Ele é mais defensivo do que ofensivo, mas ele sabe apoiar bem. E pelo que eu vi, ele também bate faltas. Então temos mais uma opção para batedor de falta, além do Rojas, né? E chegando agora no Rodrigo Garro, que também bate faltas, pelo que eu fui pesquisar. Esse aí talvez seja, vou falar, badalado, né? Porque, como eu disse, não é um nome, nossa, que todo mundo conhece. Mas um jogador relativamente conhecido para aqueles que acompanham um pouco futebol sul-americano, para quem está ligado nas notícias. River Plate, Flamengo e Palmeiras já tiveram interesse, já tentaram contratar ele, mas o presidente do Tadieres é um mala, né? Ele é tipo Petralha do Atlético Paranaense. Só que é aí que tá. O Augusto foi lá pessoalmente, conversou com o cara, negociou, se aproximou do Tadieres, né? Inclusive dizem que a relação deles está muito boa, do Augusto com o presidente do Tadieres, e facilitou a negociação. Tanto que o Corinthians pagou, se não me engano, não sei se é 25 ou 29, mas enfim, menos de 30 milhões para ter o Garro. Gente, é muito barato. Assim, vamos colocar a nível de futebol, é um preço muito barato. Para um cara que estava sendo especulado por River, Palmeiras e Flamengo, é muito barato. O Flamengo acabou de comprar o De La Cruz por quase 100 milhões, entendeu? Lógico, eu não estou comparando os dois, não sei quem é melhor ou não, mas assim, o De La Cruz é um baita jogador. Isso já é comprovado, né? O Garro, lógico, joga um time menor, então talvez ele não pudesse se provar tanto quanto o De La Cruz. Mas, dadas as devidas proporções, o Corinthians pagou muito barato. Um jogador que era difícil de tirar de lá. Então, assim, é mais uma sacada boa, foi mais uma mostra da, como eu posso dizer assim, da habilidade de negociar do Augusto Melo, de se aproximar, de negociar e trazer um cara bom. Então, se você for pegar os números do Garro, ele estava vendo várias estatísticas. Ele é o quarto em chances criadas na América toda, ele é o quarto em chances criadas. Ele é o primeiro em passes decisivos na Liga Argentina, se não me engano. Ele tem bons números, tipo, ele tem umas 15 participações em gol em 30 jogos, né? Sendo que o time dele não é um time grande da Argentina, né? O Talleres é um médio, vamos dizer assim. Então ele tem, pro nível do time que ele joga, ele tem boas participações em gol. Então é um jogador muito interessante, né? E como eu disse, pelo que eu vi, ele também bate faltas, né? Ele não é mais aquele meia, que nem o Renato Augusto, que, lógico, o Renato Augusto, além de ser velho, já era todo bichado. Ele é mais versátil, ele entra na área, ele é mais rápido, ele é o cara mais, digamos assim, se move no campo todo, né? Com mais versatilidade. Se ele é tão bom quanto o Renato, não sei, vamos descobrir. Mas foi um baita golaço. E como eu disse, a América do Sul, gente, tem que ser garimpada. Porque tem caras assim.
com preços mais baratos, né? O Félix, eu esqueci de mencionar, está sendo comprado por 5 milhões de dólares, que dá mais ou menos uns 27 milhões de reais, né? Não tô lembrando quanto tá o dólar agora. Então, assim, nessas duas contratações, o Corinthians está gastando menos de 60 milhões, né? O Diego Palácio veio de graça, né? E tem o Ranieri que veio por 12, 10 milhões de reais. Então o Corinthians está fazendo um mercado interessante sem gastar tanto. E o que eu estou gostando muito. Espero que continue nessa busca na América do Sul, porque como eu disse, tem jogadores interessantes. Os sul-americanos, né? O brasileiro é sul-americano, mas tirando o Brasil, o sul-americano em geral, ele tem raça, ele tem vontade, ele tem gana de vencer. O brasileiro muitas vezes parece que sente a camisa, parece que, enfim, não estou falando que todos, mas fica com medo, demora de engrenar às vezes. O sul-americano ele chega, ele está acostumado com essa pressão, porque as torcidas sul-americanas, de modo geral, são mais fanáticas que as nossas, né? Essa é a realidade, né? Com algumas raras exceções, a do Corinthians talvez seja, né? Não é porque eu sou corintiano, porque isso é só você ver. Uma das que mais apoiam, mas ainda assim você vê na América do Sul torcidas extremamente fanáticas, então eles estão acostumados com essa realidade, com essa paixão, com esse calor. E como eu disse, são raçudos, têm vontade e têm vontade de crescer também, porque eles saem de uma realidade que eles estão ganhando um salário mais baixo, mesmo jogando em alto nível, para uma outra realidade que eles vão ganhar mais. Então eles valorizam aquela chance. Então acho que isso é importante, né, a gente valorizar o futebol sul-americano, olhar para cá também, claro, né, no Paulista agora, dar uma olhada nos possíveis talentos que possam aparecer para o Corinthians, né, inclusive o Barleta foi um que a gente jogou no lixo, né, nessa Luxemburgo. Mas olhar para o futebol sul-americano com mais carinho, porque lá pode ter muita coisa boa. É só olhar o Cruzeiro que trouxe o Arrascaeta na primeira vez, né? Depois o Arrascaeta já conhecido foi o Flamengo. Mas Cruzeiro com o Arrascaeta, o Inter com o Rocher, o Palmeiras com o Piqueires e com o outro lá, o Vega não, o Vina. Então você vê, tem caras bons. O Atlético Mineiro com o Zaratio, então tem muita gente boa. O São Paulo com, quem foi o cara que eles trouxeram? O próprio Arboleda, mas tinha um outro aí que eu esqueci agora o nome. Mas enfim, tem caras bons por você trazer no futebol sul-americano. Basta você ter vontade de trabalhar, colocar a mão na massa e ir atrás, coisa que a diretoria antiga não fazia e que a nova está fazendo. E para finalizar, gente, eu queria falar um pouco rapidamente sobre a não vinda do senhor Gabriel Barbosa, né? E já falar um pouquinho sobre o Soteldo, que isso já faz um tempo, né, que está confirmado que ele não vem, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Assim, gente, eu vou falar bem real. Era possível? Era. Mas eu não acho que valia a pena, entendeu? Pagar 2 milhões no Gabriel Barbosa, que assim, talvez alguns achem que eu sou maluco, mas o futebol do Gabriel Barbosa, o futebol do Gabriel Barbosa é muito pautado no time do Flamengo, porque você tem o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro por trás. Lógico que você vai fazer muito gol, entendeu? Não acho que ele é um inútil, um perna de pau, mas eu acho que ele faz muito gol por conta desses caras. E assim, não é um cara que se você for ver no campo, corre, dá carrinho, luta pela bola. Eu não tô falando que, lógico, se o cara fizer gol e não fizer isso, tá ok. Não tem problema. Mas é um cara que não se entrega pelo time. E às vezes, num jogo que as coisas não estão dando certo, você precisa dar aquele a mais. Você precisa lutar, você precisa brigar. Né? E brigar não é você querer provocar o adversário, você ficar dando risada, não. É você lutar pela bola, correr pela bola. O Gabriel Barbosa não tem esse perfil. Não tem. Ele não sabe chutar bem de direita, vamos começar por aí. Ele tá numa fase horrível, entendeu? A fase dele agora é péssima. Ele é um cara paneleiro. Ele é um cara difícil de lidar. Ele é um cara cheio dos mimos dele. Então, assim, a gente se livrou de gatos gordos. Não vou falar que eles tinham panela, né? Mas gatos gordos. Né? O Fagner ainda não, mas, enfim, estamos tentando nesse caso. Mas Gil, Fábio Santos que já não conseguia correr, entendeu? O Renato Augusto, o Bichado, o Juliano queria que ele ficasse, mas enfim, tudo bem, né? Já tava na idade, ok. A gente se livrou de alguns jogadores que já não estavam conseguindo dar conta para trazer um cara descompromissado. Ou seja, nos livramos de pesos mortos para trazer um descompromissado. A gente ia ficar na mesma. Não tem sentido. A torcida do Corinthians tem que parar com essa coisa, que eu acho que também foi um pouco da antiga diretoria, de achar que tudo se resolve. Ah, não, traz esse cara aí, o cara que é bom, o cara que não é assim que funciona. Olha o Jô. Olha o Jô. O cara começou com essa... Tudo bem, o Jô já tá no fim de carreira, mas começou com essas coisas de, vou pra balada, não sei o quê. O cara não conseguiu mais jogar, tá indo pro Amazonas. Assim, todo respeito ao Amazonas e tal. Mas assim, voltou da aposentadoria pra jogar no Amazonas. Nem deve estar vindo muito, vamos combinar. Então assim, não tem mais espaço pra esse tipo de gente. A gente tem que cobrar disciplina nos jogadores. Não adianta o cara ser bom e o cara ser encostado. O cara achar que não, por eu ser não, você precisa muito. E eu não quero esse tipo de cara no Corinthians. O Gabriel Barbosa não tem a nossa cara. O Augusto Melo, isso eu vou discordar dele. O Gabriel Barbosa não tem a nossa cara. Ele pode falar, como a gente fala, ser todo extravagante, provocar, enfim, aquela marra toda, mas marra não ganha jogo, entendeu? Eu quero disciplina, eu quero dedicação, eu quero vontade, eu quero raça. Coisa que ele não tem. Eles podem até saber fazer gol, mas um jogador não pode saber só fazer isso. Hoje em dia o jogador tem que fazer muito mais.
Então acho que a gente pode contratar caras mais baratos que façam mais. Por exemplo, um exemplo rapidamente aqui, o Inter tá meio travado com o Borré. Então ainda não acertaram. O Corinthians podia atravessar agora. O Borré pra mim é muito mais jogador que o Gabriel Barbosa. Pra mim acrescentaria demais. Um jogador com essas características. Brigador, luta, um cara dedicado, que pelo que eu sei não tem histórico de problema extra-campo, um cara, né, bem na dele. Então um cara que eu iria atrás. E tenho certeza que seria mais barato que o Gabriel Barbosa. Mas enfim, e também o Soteldo que eu ia falar, né, que é outro caso. Muita gente, traz o Soteldo. Gente, parece que o pessoal não olha o que aconteceu com o Santos esse ano. O cara descompromissado, faltou em 10 jogos por indisciplina, não quis treinar, entendeu? O cara mandou o técnico, se eu não me engano, ele mandou o técnico para aquele lugar. Gente, vocês querem um jogador desse? Me poupa, o cara pode ser habilidoso quanto for. E esse ano nem fez tanta coisa pelo Santos, só pegar os números. Mas mesmo assim, independente do cara ser habilidoso ou não, o cara que manda o técnico dele tomar naquele lugar, ele não pode estar no meu time. No meu time, pelo menos, eu não quero. Então, assim, eu digo que 2024 começou bem pro Corinthians quando o Corinthians tá fazendo os movimentos certos no mercado, né? Tá negociando patrocínios grandes e ainda por cima não consegue trazer Gabriel Barbosa e Soteldo. Pra mim, isso não é perder. Isso aí é ganhar. Esses dois caras não vêm pro Corinthians, é ganhar e muito. Mas bom, deixa a sua opinião aí, eu quero saber o que você acha sobre esses movimentos do Corinthians, na não vinda do Soteldo e do Gabriel Barbosa. Eu sei que está um assunto antigo, mas como eu disse, agora o canal vai se pautar mais em reflexões sobre alguns temas do que sobre notícias em si. Então, quero saber a opinião de vocês. Deixa aí também o seu like, para engajar o canal, para poder o vídeo chegar em mais gente e mais pessoas conhecerem o Império. E também se inscreve aí para o Império crescer. A gente precisa chegar em 1.000 inscritos. Quero muito chegar em 1.000 inscritos esse ano, né? É a minha meta. Então me ajuda aí, beleza? E também se inscreve no nosso TikTok, né? O link está na bio do canal. E também no Instagram, que também está o link na bio do canal. Os dois lá vão te direcionar para os dois aplicativos, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço e vai, Corinthians!